Se sente assim tocado para a vida missionária a partir de um sermão que o bispo peça que possam contribuir, né, com algum recurso. Ele ficou pensando o que ele poderia doar. Eu vou doar a minha vida pelas missões. Júlio Maria Lombardi, é chegado o momento de glória. O teu nome para sempre há de ser relembrado na história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de dezembro, não é? A última entrevista do ano de 2023, que foi um ano muito interessante. Contamos histórias de testemunho e santidade muito bonitas. E terminamos com chave de ouro, contando a história, o testemunho do servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi, não é? Você que é novo nesse canal, bem-vindo, se inscreva, conheça as nossas redes sociais também. Temos perfil no Instagram, no Facebook, temos também as entrevistas antigas em podcast, nas principais plataformas. Então, assim você conhece essa história e todas as outras, né? Todas as causas de beatificação e canonização dos brasileiros ou que viveram em missão no Brasil. Para nos ajudar hoje, nós temos a ilustre presença do Padre Heleno. Padre Heleno, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Aqui a gente tem a tradição de que o entrevistado fala um pouquinho de si, né? Para que as pessoas conheçam também. Então, bem-vindo, Padre Heleno. Peço que o senhor conte para nós um pouquinho do seu trabalho, de onde o senhor fala, não é? Para que a gente possa começar essa história, não é? Bom dia, Fábio. Agradeço já o convite que nos é feito. Eu sou o padre Heleno Raimundo da Silva, missionário sacramentino de Nossa Senhora. Na congregação eu assumo a secretaria-geral e estou como administrador da causa, né, de beatificação do servo de Deus, Júlio Maria de Lombardi. Eu estou também no noviciado da congregação, que é em Matozinhos, pertence à diocese de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais. Seja bem-vindo, padre. E a nossa história, já entrando na história do padre Júlio, ela começa em 7 de janeiro de 1878, que é a data do nascimento dele, não é? Para a gente entender um pouquinho, padre, qual é o contexto assim que ele nasce? Era de uma família rica, de uma família pobre? Era brasileiro, não era? Um pouquinho de qual é esse contexto que ele nasce, né? Para a gente poder entender esses primeiros passos da vida dele, né? Então, Júlio Emílio Alberto de Lombardi é o nome civil. Ele é o terceiro filho de uma prole de 9 filhos, do casal José de Lombardi e Sidônia Stillan. São belgas, e dos 9 filhos, 2 sobreviveram. O Júlio Emílio, que é o terceiro filho, e o Aquiles de Lombardi, que é o 7º filho. Ambos se tornaram missionários. O servo de Deus inicialmente trabalhou na África, depois retorna à Europa, da Europa veio para o Brasil. E o irmão, o Aquiles, trabalhou na China durante mais de 30 anos. É de família pobre, família cristã, né, católica, atuante, tá? E é nesse berço familiar que Júlio Emílio, ele recebe, né, tudo aquilo que é o da vida cristã, né? Então, como um jovem, ele vai depois estudar num colégio interno, mesmo lá na Bélgica, em Porote, e lá ele se sente assim tocado para a vida missionária a partir de um sermão de um bispo africano, ou de um bispo que trabalhava na África, que partilha sobre a questão das dificuldades de recursos humanos e também financeiros. Então, essa experiência partilhada faz com que o bispo peça àqueles que participam da missa que possam contribuir, né, com algum recurso, algum bem, para que se reverta, né, nesse trabalho de evangelização. E o Júlio Emílio, como adolescente, 16 anos, de família pobre, o pai já havia falecido, ele ficou pensando o que ele poderia doar, né? E é interessante que ele tomou a decisão
para sempre da sua vida, quando ele diz assim: eu vou doar a minha vida pelas missões. Então, ele decide ser missionário leigo, né, na África. Termina os seus estudos de ensino médio, né, na nossa linguagem aqui do Brasil, e parte, né, entra em contato com a congregação dos missionários da Nossa Senhora da África, conhecidos como Irmãos Brancos ou Padres Brancos, né? E a casa de formação é na Holanda. Então, ele parte para a Holanda para uma formação inicial e depois é enviado para a Argélia. Na Argélia, ele trabalha durante 6 anos, né, em alguns lugares. Ele aprende a falar árabe, né, devido, naturalmente, a uma região de muçulmanos, de árabes, né, e é uma pessoa muito inteligente. Inicialmente, ele quer ser irmão religioso, como ele ficou 6 anos como irmão religioso. Depois ele é acometido assim de febres malignas, né? E ele então faz uma promessa, né, um voto a Nossa Senhora. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. E ele diz a Nossa Senhora que se ele for curado, então ele se dispõe a se preparar, se tornar um sacerdote, e teria como compromisso até o fim de sua vida a divulgação do culto a Nossa Senhora, né? E de fato ele fica curado, ele atribui isso como resposta de Deus e de Nossa Senhora ao pedido dele, né? Acontece que na congregação, as constituições, na época, não permitiam que um irmão depois se tornasse sacerdote. Isso é dentro de uma, né, de uma realidade de época, né? E ele já estava com 23 anos de idade, também era considerado assim um adulto, né? Para a época, então tinha aí essas questões. Então, nesse mesmo momento, a gente está falando de 1901, ele fica sabendo que está iniciando lá na Holanda uma congregação, que são os missionários da Sagrada Família. Hoje não se usa mais essa nomenclatura, mas eram para vocações tardias, como se dizia na época, né? Era uma congregação fundada pelo padre Berthier, que era um missionário saletino. Então, ele tem a permissão dos seus superiores lá na África, entra em contato diretamente com o padre Jean-Baptiste Berthier, e ele retorna, então, a finais de 1901, ele retorna à Europa, fica uns dias com a família, e em 1902, aí no dia 2 de fevereiro, ele ingressa na congregação sacrofamiliana, né? Na cidade chamada Grave, lá na Holanda. Então, lá ele faz seus estudos filosóficos teológicos, né? Ele convive, tem como formador o próprio fundador, que, aliás, depois ele se torna secretário, né, pessoal do seu fundador, e ele é ordenado sacerdote no dia 13 de junho de 1908. Neste mesmo ano, em outubro, o fundador falece, né, dia 16 de outubro. Bem, e o Júlio Emílio, agora padre de Lombardi, como ele era conhecido na ocasião, ele é nomeado para fundar um seminário da congregação, né, em Joachim, lá na Bélgica, né? Então ele teria que procurar o lugar, teria que buscar meios de recursos, era uma realidade de muita pobreza, né? E ele então consegue fundar esse seminário e permanece por 2 anos até ser nomeado para as missões aqui no Brasil, né? Em 1910, no finalzinho, a Sagrada Família já havia enviado alguns missionários, a primeira comunidade deles aqui no Brasil, né? E a segunda é justamente esta que veio o Padre Júlio, mais 4 religiosos para uma missão na Amazônia. E falar Amazônia naquela época, naquele contexto, né, era até conhecido como Amazônia era o Inferno Verde, devido a muitas dificuldades, né, as doenças tropicais e outras realidades de pobreza, enfim, né? Mas ele acolhe, né, o pedido, a nomeação, e chega ao Brasil em outubro, 15 de outubro de 1912. Chega a Recife, fica com os franciscanos uma semana até
ir ao encontro dos outros irmãos de congregação no Rio Grande do Norte, né? Paróquia São Pedro do Alecrim. Então, essa trajetória, chegando ao Rio Grande do Norte, Natal, o bispo logo percebeu que ele era um homem preparado, né, um homem inteligente, e quis que ele permanecesse lá para dirigir um colégio, me parece que da diocese, né? Mas ele teria dito ao bispo, olha, meus superiores me enviaram para as missões na Amazônia, eu preciso seguir viagem, né? E ele chega, então, a Macapá em 27 de fevereiro de 1913. Aquela região Macapá, Mazagão, que pertenciam, na época, à prelazia de Santarém, né? Então, é um contexto, né, de muitas dificuldades, como eu já falei, muito difícil, sobretudo para um europeu, né? Outro clima, outra cultura, outra realidade, mas ele abraça, né, com muito entusiasmo, com muito zelo. Ele, inclusive, escreveu um dos seus livros, é o Diário Missionário, né? E ele escreve, assim, muito bem, de uma forma, assim, eu diria até orante, né? Toda a trajetória inicial e as dificuldades e também as alegrias da missão naquela região, né? E, num determinado momento, ele percebe que precisa de ajuda, né? de irmãs que possam ajudá-lo nesta missão. Procura algumas congregações, não encontra, devido à dificuldade mesmo climática, naquela época, as congregações estrangeiras, né? Até que ele conversa com o bispo, Dom Amando, e ele permite que ele inicie, né, um grupo, e nascem, então, as Filhas do Coração Imaculado de Maria, no dia 21 de novembro de 1916. É interessante a gente destacar que o Padre Júlio está com 8 anos de sacerdócio e 4 anos de Brasil, né? Então, é início da sua vida, isso é interessante. E as Filhas do Coração Imaculado de Maria são conhecidas como Irmãs Cordemarianas, né? Então, começa um trabalho de evangelização, de educação. Ele funda a Escola Santa Maria, ele funda a banda de música, ele tem um conhecimento na área de medicina e também na época de contexto da gripe espanhola, ele dá uma forte contribuição. É interessante que a gente encontrou em seus pertences, temos nos nossos arquivos, ele é escrito à mão, né? Ele tem assim, coloca nome de ervas medicinais, coloca o nome científico, depois o nome conhecido, né, pela população, e para que serve. É muito interessante isso, né? Um material muito interessante, que foi muito útil, porque ele também ficou como responsável pela farmácia, digamos assim, uma farmácia popular, né, nessa linguagem mais simples, né? Bem do local, porque ele é um homem bem preparado, né, e atribuíram a ele algumas responsabilidades, então, na área da saúde, da educação, né, o bispo do Amando também, né, que tornou-se amigo, confiava muito nele, ele deu também algumas atribuições, lógico que isso gerou uma realidade, uma certa ciumeira, né, também no ambiente, mas ele era um homem maduro, um homem capaz de superar tudo isso. A preocupação dele era realmente a catequese, a evangelização, por isso ele tinha diariamente, né, um dia era catequese para crianças, outro dia para os homens, outro para as mulheres, para a família, e ele conseguiu realmente trazer ou levar muita gente para a igreja através desta metodologia por ele usada, né? Uma pessoa totalmente dedicada à evangelização. Um homem eucarístico, mariano, uma espiritualidade profunda, ainda naquele contexto ascética muito forte, né? Ele se penitenciava bastante, né? Então, era realmente uma pessoa que inspirava não somente as irmãs, a congregação por ele fundadas, mas também a população, né? Que era beneficiada com o seu ardor missionário, com o seu zelo missionário. Depois, por conta das doenças, das dificuldades, as irmãs começaram também a adoecer, ele foi aconselhado a deixar Macapá
a sede geral, né, e com algumas irmãs, e retornar a Belém, né, que era outra realidade. Foi o que ele fez em 1923. 10 anos depois da chegada dele a Macapá, ele transfere, então, o noviciado e a Casa Geral lá para Iquaraci, que é um distrito de Belém, que na época dele chamava-se Vila Pinheiro, né? Mas, assim, lá em Macapá e Mazagão, continuaram as irmãs, né, em comunidades. Então, lá em Belém, né, então ele funda o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que celebramos agora em setembro, dia 24, o centenário deste colégio, que é o segundo fundado por ele, né? Primeiro foi a Escola Santa Maria, lá em Mazagão, né? Então, as irmãs continuam essa evangelização através da educação até os dias atuais, né? Lá em Belém, ele permaneceu ainda 3 anos. Depois, em 1926, ele foi transferido, inicialmente seria para Banho-Mirim, para a fundação da nossa congregação, mas quando ele viaja de navio, né, quando ele chega lá no Rio Grande do Norte, teria ainda um prazo antes da embarcação continuar a viagem, ele foi visitar a sua comunidade sacrofamiliana, e lá ele recebeu, né, um telegrama do seu superior geral, dizendo que ele deveria permanecer até segundas ordens naquela comunidade, né? Ele sempre foi, assim, um homem muito obediente à igreja, aos seus superiores, né, aos bispos. Essa é uma característica forte do servo de Deus, né? Então, ele permanece lá por quase 2 anos. Lá ele trabalha na igreja São Pedro do Alecrim, né? Ele começa também a escrever bastante lá no jornal da diocese, né, da cidade, né? Já se revela naturalmente um grande escritor, que já era, mas tem mais oportunidade agora, né? Até que em 1928 ele é liberado para a fundação da nossa congregação, já estava tudo acertado, tudo combinado com Dom Carloto, né, bispo de Caratinga, da diocese de Caratinga, de quem ele se tornou um grande amigo. Dom Carloto era também um missionário, era um homem muito simples, né? E ele foi bem acolhido por Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, e chegando a Banho-Mirim no dia 24 de março de 1928, né? Então, há 95 anos, ele chegou a Banho-Mirim. O bispo lhe deu a possibilidade de escolher entre as 3 cidades maiores da época, que era Caratinga, Carangola e Manhuaçu, mas ele preferiu Banho-Mirim, dizendo que, pela sua característica, pela sua pobreza, né, era aqui que ele gostaria de dar continuidade à missão e fundar sua congregação, né? Então, nós nascemos no dia 25 de março de 1929, a festa da Anunciação, né? Ele chegou no dia 24, um ano depois, iniciou, então, a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, conhecida como Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, né? E não foi diferente, ele logo pensou na criança, criou o patronato para acolher crianças, né, que naquela época já viviam situação de rua. Ele fundou o hospital, que hoje tem o nome dele. Ele fundou, além da nossa congregação, fundou as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, nós em março, elas em dezembro, né? Ele criou uma usina que gerava energia elétrica, né? Uma usina d'água. Também, antigamente chamava de asilo para idosos, né? Que são as instituições de longa permanência. Então, é impressionante, assim, como ele tem a vida dele de oração, a espiritualidade dele, os frutos se revelavam nessas obras aí, nesse cuidado, essa atenção para com a criança, com a juventude, com o idoso, com o enfermo, né? Tudo em vista do outro. Em nenhum momento centrava as atenções nele próprio. Mas era essa pobreza dele é uma característica muito forte, uma pobreza de entrega, de serviço, de doação, né?
E ele funda também, em Manhumirim, o Ginásio Pio XI. Naquela época era a formação separada, né, rapazes das moças. Então, para as moças, ele fundou o Colégio Santa Terezinha, que até hoje está em funcionamento, né? Então, em Manhumirim, ele cria, antes de tudo isso, ele funda o jornal Lutador, que foi uma grande referência, né? E na década de 30 e 40, o jornal mais lido, né? E foi uma forma que ele encontrou de evangelizar, porque de início, quando ele chegou a Manhumirim, ele teve espaço no Jornal da Cidade. Mas quando ele começou a evangelização, né? Ele começou a incomodar alguns grupos. Dentro daquele contexto, a gente precisa entender isso dentro do contexto, né? Então, houve realmente, assim, entre maçons, espíritas, protestantes, então isso gerou, naturalmente, uma situação de conflitos, né? Ele, naturalmente, não tinha mais espaço no jornal, então ele criou o jornal Lutador, que tinha como missão a defesa da fé, as verdades, né? Da doutrina, do evangelho, enfim. Hoje, o jornal ele não existe mais como jornal, era jornal, passou a ser revista, hoje é mais digital, né, alguns artigos, mas continua, né? Então, foi um meio também que ele encontrou para ajudar a manter as obras, porque ele deixou claro, né, escrito, que as congregações deveriam viver do trabalho, né? Ele escrevia muito, ele tinha muita capacidade, mais de 100 livros, né? E através destes livros, através do jornal, desses recursos e também, naturalmente, de doações, ele pôde manter as suas obras e, naturalmente, divulgar, né? Através deste dom das escritas dele, né? Então, essa é a sua evangelização. Agora, marcou muito, não somente os religiosos e religiosas, mas as pessoas que tiveram a oportunidade de serem catequizadas por ele, ou evangelizadas, e eu já estou há quase 34 anos na instituição, então eu convivi ainda com muitos religiosos e leigos que o conheceram, né? Então eu pude beber muito dessa fonte. Então, a vida espiritual dele é um marco, assim, muito profundo, né? Acredita-se que ele rezava mais de 4 horas diariamente, assim, ele era muito, muito fiel a isso, na vida espiritual. Mesmo no momento, vejam que houve uma denúncia, anunciatura, né? De um padre, que não ficou satisfeito porque uma religiosa da congregação veio fazer parte da congregação que ele fundou, né? E aí a anunciatura mandou um visitador, e o visitador veio, passou um tempo, ficou encantado, né, realmente com a condução da congregação, com a vida espiritual do fundador, dos religiosos. Isso foi um elemento forte para que a congregação continuasse como continua, né, até o momento. Então, um pouco, de modo geral, né, que a gente recorda nesse momento, né? Sim, e o senhor falando, aproveitando esse gancho da vida de espiritualidade dele, a espiritualidade dele, não é? A gente vê, assim, detalhes muito interessantes, né? Mas, ao mesmo tempo, simples, não é? Como, por exemplo, a cama que ele dormia, ou que, teoricamente, era para ele dormir, não é? Se o senhor puder falar um pouco disso. E também o senhor falou em relação a que ele era um grande escritor, mas ele lia muito, não é? Eu sei que tem a compilação, mais ou menos, dos livros ali que pertenciam a ele, o quanto ele lia. O senhor, assim, tem noção de quantos livros tem ali registrados? Porque realmente é muita coisa. Claro, era uma outra época onde os livros tinham uma importância fundamental, seja em relação à igreja, seja em relação à sociedade, mas naturalmente ele se destacava porque era fora do padrão, vamos dizer assim. Começando aí pela simplicidade da cama, né? Realmente há até dúvida se ele dormia na cama. A cama existia, mas
Há um livro interessante, um depoimento de um ex-seminarista dele lá na Europa, na Holanda, que ele fala, né, que lá ele nem tinha cama no quarto, né? Ele era muito discreto, né? Então ele não falava dessas coisas naturalmente, né? Mas é interessante que as pessoas, quando visitam o nosso seminário, o memorial, a cama é pequena, e dizem assim, mas ele cabia nessa cama, né? Então leva a gente a acreditar que ou dormia encolhido, ou também não utilizava por conta da sese, da espiritualidade, né? Esse é um ponto. Era uma simplicidade realmente profunda. Em relação aos escritos, eu tive a graça de conviver com o padre Demerval Alves Botelho, que era historiador, secretário e arquivista da congregação, né? Faleceu recentemente, ele teria completado este ano 100 anos. Ele conviveu e foi noviço do fundador. Então, ele sempre nos falou que o padre Júlio escreveu mais de 100 livros, mas assim, esse mais não é 101, 102, nós não sabemos, mais de 100. Por ocasião, agora da abertura do processo, né, nós fizemos uma pesquisa mais ampla, nós conseguimos nomear 80 títulos de livros, mas em arquivo nós só temos 68. Né? Os outros nós temos os nomes, mas infelizmente não temos esses livros. Segundo o padre Demerval, alguns livros eram enviados à editora na época para impressão, que não era a nossa editora, né? E não tinha naquela época máquina de xerox, não tinha cópia, né? Então acredito que ia pelo correio, extraviava, então, né? Mas nós temos assim uma relação nós temos livros impressos, 68 títulos, e realmente livros volumosos, é impressionante, porque às vezes você olha num ano só, ele escreveu 4 livros, livros de 500 páginas, né? Então ele era realmente uma pessoa muito capaz. Alguns livros eram os artigos que ele escrevia no jornal, depois compilava e se tornava um livro, né? Mas a minha fonte aqui é sempre o padre Demerval. Ele dizia, de fato, falava sobre a inteligência dele. Ele ia orientar um retiro, diz o padre Demerval, que ele não levava absolutamente nada escrito. E era impressionante como ele sabia, né? As citações bíblicas, como ele citava autores, né? Padres que eram referências de escrita, então ele tinha essa grande capacidade. Ele, como disse, foi formando do padre Jean Berthier, que era também um homem muito inteligente, muito capaz, e que foi o formador dele da filosofia e teologia. Então, certamente, ele aprendeu muito com o padre Jean-Baptiste Berthier, né? No quarto que pertenceu a ele, nós temos muitos livros. Então, ele, de fato, era um homem que estudava, que lia, né? Inclusive, ele tinha um quarto voto, né? Normalmente a gente faz o voto à pobreza, castidade e obediência, e ele tinha um quarto voto que era de não perder tempo, né? Então, diz o padre Demerval que ele atendia as pessoas, mas de repente você percebia que resolveu a questão ali, então partia até porque ele não só dava assistência à nossa congregação, mas também às irmãs sacramentinas. Ele inicialmente foi formador, foi tudo na congregação, né? E tinha essas obras todas que eu falei, era hospital, patronato, abrigo, enfim, né? Mas era um homem, assim, muito capaz, muito estudioso, né? A gente sabe disso pelos escritos e pela biblioteca pessoal. Sim. E agora, quem olha para a imagem que nós temos, assim, conhecida, né, com essa barba grande, assim, o senhor falou também da questão da ascese, às vezes pode ter a impressão que fosse um homem severo, que fosse um homem muito rígido, né? Então, assim, o que o senhor pode falar de como era a personalidade dele? Porque era um homem europeu, naturalmente, mas que teve muito contato com essa simplicidade, essa realidade do Brasil tão desigual e ainda mais desigual naquela época. Então, como ele era em termos de personalidade?
Novamente eu recorro ao Padre Demerval, né? O Padre Demerval ficava chateado porque dizia assim, esta foto não revela nosso fundador. Ele era um homem simpático, né? E tinha bom humor, né? Era jocoso, mas essa foto revela realmente essa austeridade. Agora que era um homem muito firme, né? Ele, inclusive, dizia assim, é preciso educar com um sorriso nos lábios e um chicote na mão, né? Aí o padre vai fazer, não para bater em alguém, agredir alguém, mas para dizer assim, na hora de chamar a atenção, é uma chamada de atenção, uma correção fraterna, mas chamava-se devidamente atenção, né? Mas, assim, que ele participava dos recreios comunitários, inclusive ele exigia que o religioso participasse do recreio, isso era um valor, fazia parte, né, da formação, né? As irmãs, muitas que conviveram com ele, também eu tive a possibilidade, né, de conviver, falavam, né, chamavam de vovozinho, né? Ele era o vovozinho das irmãs, o vovozinho das alunas, né? Até dizia assim, por ser um homem europeu, ele era um homem assim muito, dentro dessa compreensão, um homem muito afetivo, né, muito afável, né? Porém, como eu já disse, assim, firme. Em termos de simplicidade, de pobreza, primeiro no ambiente familiar, que era uma família pobre, né? Ele, inclusive, quando o pai faleceu, ele relata que precisou vender algumas mobílias para poder financiar o estudo dele. Então, revela também que era uma pessoa estudiosa desde muito cedo, né? Depois, a congregação a experiência que ele viveu na África era também uma experiência de muita pobreza. A congregação lá na Holanda, lá da Missionária Sagrada Família, também tem um início de muita pobreza. A congregação, ela ocupava lá um prédio que era muito pobre, que não tinha janelas. Ele relata isso, né? Que se sentiu muito frio, por ser uma região fria, etc. toda, né? Então, a pobreza material também foi um tom, né? E ele deixa escrito para nós, se algum dia algumas de minhas congregações ficar ricas, eu vou sair do túmulo e vem o caixa chamar atenção. Então, o espírito de pobreza, a vivência da pobreza deve ser, né, uma característica não somente pelos votos, mas pela compreensão da importância, né, neste sentido. Então, é esta personalidade, né, de simplicidade, de austeridade consigo, né, de austeridade com o outro, mas também um homem que sabe rir, que sabe ser afável, né, que está próximo, era um formador próximo, né, que acreditava muito nos formandos, às vezes até, numa linguagem assim, ele vivia situações difíceis por acreditar naquele que chegava, né, para a formação e depois não era fiel às orientações e, enfim, colocava em situações difíceis, né? Sim. E aproveitando também, falando das congregações, né? Falando um pouquinho mais sobre o carisma, né? Qual o carisma das congregações? Tem um carisma assim que vale para todas ou cada um tem a sua particularidade? Como funcionam essa família, né? Que já na verdade é uma família. Inclusive, nós chamamos, quando nos referimos às congregações por ele fundadas, nós chamamos de família Julimariana. Isso foi em assembleias anteriores, né? Então, a gente gosta de usar essa expressão, família Julimariana, até porque ele deixa também isso escrito, né? Que deve haver cada vez mais uma proximidade, unidade, né? Crescer num só sentimento, sendo uma família. O comum às três congregações é o lema, amor e sacrifício, né? As Filhas do Coração Imaculado de Maria, Irmãs Cordemarianas, né? É a compaixão, misericórdia. Isso é forte, né? Dentro do carisma, da espiritualidade, né? Então, ser filha do coração de Maria tem um coração cada vez mais semelhante ao de Cristo Jesus, né? Então, ele escolhe essa dimensão. Nós, missionários sacramentinos, irmãs sacramentinas de Nossa Senhora, né? Fica muito forte a dimensão da Eucaristia, de Maria, né? E as três também carregam consigo essa dimensão missionária, né? No amor-sacrifício,
essa dimensão da missão, e os nossos gestos, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser deve revelar esse carisma eucarístico mariano. Então, ser uma presença eucarística da partilha, da solidariedade, né? Maria, na capacidade da escuta, da sensibilidade. Então, a partir daí, que a família julimariana deve sinalizar a evangelização. Sim, e inclusive falando das congregações, principalmente das Irmãs Cordimarianas, a gente vê que os santos também se encontram, porque Dom Antônio de Almeida Lustosa foi bispo lá no Pará, né, também é servo de Deus, e foi bispo em Belém, depois foi para Fortaleza, no Ceará, e convidou, né, que as irmãs fossem para lá, se estabelecessem também lá no Ceará, né, para ajudar na missão, né? Então é bonito ver que as histórias vão se conectando, né, vão se cruzando, e o reino de Deus vai sendo feito, vai sendo construído, né? É verdade, é interessante quando há 10 anos iniciei na função, né, como administrador da causa, fazer pesquisas. Você falou, Fábio, exatamente isso. Como eu fui descobrindo nas cartas, com pessoas que hoje estão em processos, ou que já foram declaradas santas, né, tem uma relação natural, assim, muito interessante. Isso é interessante. Eu pesquisava sobre a Madre Beatriz Frambá, que o ajudou na fundação das Sacramentinas, né? Que já é amiga da Madre Gertrude, que já teve contato com outra madre, e são pessoas que estão em processo, que estiveram próximas a quem já está declarado oficialmente aí santo ou santa, né? Então, é muito interessante. A inspiração, a vida, o testemunho de um vai normalmente incentivando o outro, atraindo o outro, né? Legal. Dom Lustosa foi um bispo, assim, muito amigo das irmãs cordimarianas, e ele as levou, né, para o Ceará, né? A primeira comunidade cordimariana no Ceará é de 1937, lá em Roças, né? E nós nos alegramos, né, porque vemos aí o processo dele tem caminhado, né? Isso nos alegra muito, né? As irmãs também ficaram muito felizes, e inclusive quando foi aberto o processo dele lá em Fortaleza, houve até algo assim interessante, que quando ler a biografia, ele foi citado como fundador das Irmãs Cordimarianas. E aí a Irmã Geral estava presente lá, depois procurou, não, ele foi muito amigo, ele nos trouxe, né, nos levou a Fortaleza, mas o nosso fundador é o Padre Júlio Maria de Lombardi, né? Então, dado assim para mostrar como ele, de fato, foi muito próximo e muito amigo, né, do servo de Deus, da congregação, aliás. Sim, e voltando para a Mãe Umirim, falando um pouco mais da obra que ele fez lá, toda essa atividade pastoral, toda essa atividade também social dele, não é? Quando ele chega, o município tinha acabado de ser emancipado ali, né? Tanto que o ano que vem completa 100 anos, né? Tem 99 anos. E ele chega e está sendo construída a Igreja Matriz do Bom Jesus, não é? O que o senhor pode falar um pouquinho dessa construção, que é muito particular, muito bonita, não é? E de todo esse trabalho também, que tem um lado social, claro, o senhor falou das obras, mas também de evangelização, todo o trabalho religioso que ele constrói nessa cidade, nessa região, né? Inclusive, o falecimento dele está ligado justamente a esse caráter missionário, evangelizador, né? Então, o senhor pode falar um pouco da construção da matriz, desse trabalho pastoral de evangelização, e também do falecimento dele, né? Como foi a circunstância? Mãe Umirim havia completado 4 anos de município, no dia 16 de março, ele chega dia 28. E ele encontra o padre Frederico de la Barreira, que era um padre diocesano, ele era espanhol, né? E naturalmente que foi tudo muito combinado e conversado entre Dom Carloto e o padre de la Barreira, que acolheu muito bem, né, a chegada do padre Júlio Maria, né?
E a igreja, realmente, ela é especial. Ela foi, durante muitos anos, a única da América toda em cimento armado. Ela não é de alvenaria, ela foi toda pensada a partir do arquiteto, que era um austríaco, né? Ele fez tudo a partir da Bíblia, né? Então é interessante, são 12 colunas em relação às 12 tribos de Israel, aí tem a parte das pinturas, que são as 7 dores de Nossa Senhora, tem os evangelistas, é muito interessante, ela é realmente uma questão à parte. Tem até um livro que o Padre Demerval escreveu contando a história, né? Então, quando o Padre Júlio chegou, havia uma comissão, e ele, logo que assumiu como primeiro vigário, né, ele disse, não, agora eu vou coordenar, né, a, a equipe, a comissão, porque eu sou o vigário, eu devo acompanhar. O padre anterior não teve, talvez, tempo, essa preocupação, era outra personalidade, era, né, outra maneira de ser gestor, digamos assim, né? E isso criou também já algumas questões, porque o padre Júlio foi percebendo, né, que na equipe tinha pessoas que, sei lá, tinham outras orientações, e ele, então, assumiu mesmo a parte de finalização de pinturas, de piso, de portas, isso já foi tudo com ele, né? Então, a parte de pintura, ela é muito bonita, assim, ela é toda fundamentada em textos bíblicos, como eu já falei, né? Tanto o teto como a lateral, né? Hoje é um santuário, né, Bom Jesus, que celebra o jubileu no período de 7 a 14 de setembro. Então, uma grande movimentação religiosa na cidade, né? E depois do falecimento do servo de Deus, então, é uma simbiose aí, digamos, da celebração do jubileu com a vida, a história do servo de Deus. Não tem como dissociar isso, né? Isso é também interessante, né? Enfim, diante da sua atuação de evangelização e de alguns conflitos, como eu já falei, né, que não é o mais importante, mas faz parte da história, e isso é fruto da sua fidelidade, né, evangelização à igreja, né, houve um atentado de morte. Inclusive, quem planejou, né, pensou no assassinato dele dentro da igreja, do local onde hoje ele está sepultado, né? A igreja no formato de cruz, como ainda estava em acabamento, o altar-mor ainda não estava pronto, então o altar estava onde hoje está o mausoléu do servo de Deus, né? Então, a questão era o seguinte, atirariam num político da época lá, o Júlio Rabelo, se não me falha o nome, ele era político, o nome é esse, no adro da matriz, e aí disse assim, então o povo corre para ver, o padre vai ficar sozinho lá no altar, né? Só que foi o contrário, né? Quando atirou no Júlio Rabelo, o povo correu e cercou o padre Júlio Maria, de forma que não houve, né, nenhum tiro em relação a ele. Isso foi em dezembro de 1931, né? Porque ele era muito claro nas posturas dele, na direção que ele dava, né? Ele conseguiu, de fato, trazer muitas pessoas, retornaram à igreja, a participação, e tinha os congregados marianos, as filhas de Maria, as cruzadinhas, então, era a maneira de evangelizar da época, né? E, como disse, ele cativava muito as pessoas, né? E ele tinha uma frase interessante dentro de um contexto, ele dizia assim, façamos ação social eucarística. Eu, pessoalmente, leio que essa ação social eucarística é essa promoção social, essa possibilidade que ele deu àquelas crianças do patronato que ficavam internas a receber uma formação intelectual, religiosa e profissional, né? Então, são os projetos sociais que a gente fala hoje, né? Então, essa visão dele é interessante, né? Tira a criança da rua, mas lhe dá a possibilidade dela se tornar uma pessoa profissional e, mais tarde, né, ela assumir a própria vida. A educação dos rapazes no Pio XI, das moças no Santa Terezinha, né? As congregações, como eu já falei, o hospital. Então, tudo isso era, na minha maneira de ver, a oração dele trazendo frutos, né? Trazendo frutos para a sociedade, né? Hoje é comum a gente escutar na cidade as pessoas dizerem assim, depois do Padre Júlio Maria, o que de novo aqui, o que foi criado, né? Porque ele, de fato, deu
esse nome ao município no sentido de olhar a saúde, a educação, né, as condições de vida das pessoas. Então, inclusive o seminário também, né? Seminário belíssimo, né, com educação de qualidade, porque não era apenas a educação direcionada a ser religioso, ser sacerdote, ou a ser religiosa, irmã, né? Não, havia um internato, né? Às vezes a pessoa ia estudar como interno e despertava para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. Agora, recentemente, um padre, um co-irmão, celebrou 50 anos de vida sacerdotal e ele revelava isso, né? Eu entrei para estudar, eu queria ser advogado, e, no entanto, o testemunho dos padres, né, dos religiosos, despertaram em mim a vida religiosa. Então, isso é interessante, né? E tinha um conservatório de música, né? Que formou muita gente, interessante, pessoas, era um centro regional, as pessoas iam, estudavam, né, música e se tornaram pessoas profissionais da música, digamos. Sim. E um homem que não perdia tempo também, viveu pouco, não é? Assim, 66 anos, tudo bem, para a época já era uma idade assim importante, mas ele tinha saúde ainda, poderia continuar ainda por muitos anos na missão, mas a realidade de Deus, não é, o Kairos, não é aquele tempo que a gente vive aqui, no cronológico, não é, no Cronos. Então, como se dá esse falecimento dele, que é uma véspera de Natal, uma época muito importante, naturalmente, para a fé, não é, mas para a região também, e era uma época de missão, porque tinha que atender a várias comunidades. Então, como é que se dá o falecimento dele, que certamente surpreendeu a todos, né? Justamente. Ele está organizando, hoje chama-se Distrito Padre Júlio Maria, né, em homenagem a ele, mais conhecido como Vargem Grande, né? Então, ele pensou, essa questão que eu falei da ação social eucarística, né? Ele pensou assim, vamos construir uma capela, uma igreja, vamos fazer uma escola ao lado, como era de praxe, né, no contexto da época. E aí teria uma comunidade dos irmãos sacramentinos e a outra das irmãs sacramentinas. Ele já havia adquirido uma propriedade, né, para manutenção do seminário e das irmãs, que seria frutas, legumes, aves, essas coisas lá para manter, né, porque era um número já grande, assim, de internos, de religiosos, enfim, né. Mas ele, 4 dias antes, no dia 20 de dezembro, ele foi lá ao Distrito Padre Júlio Maria, ele fez a marcação da igreja, né? Tem até um quadro, né, que o Frei Pio mandou pintar, que o Frei Pio também estava presente. Então, dizendo, aqui será a igreja, a Capela Santo Antônio, talvez em homenagem porque ele foi ordenado no dia 13 de junho, né, dia de Santo Antônio, e fez isso, e ficou de voltar dia 24 para celebrar já a missa, né, Natal, a fazer batizados, casamento, né, um tipo de desobriga, digamos assim, como era chamado. Celebrou na matriz, em Manhumirim, atendeu a confissão, e aqui eu gostaria de destacar que ele era um homem do confessionário. Ele ficava horas e horas no atendimento, né? Ele dizia assim, os sacramentinos de São Julião e Mar são da adoração perpétua. Nós seremos sacramentinos da confissão perpétua, né? Para dizer do valor, da importância, né? Enfim. Então, ele celebrou às 5 da manhã, né? Atendeu algumas confissões e era um seminarista quem estava conduzindo o automóvel, ele não tinha muita experiência também, para ser sincero, né? Mas o padre Júlio confiou enfim, e passou no Colégio das Irmãs e levou com ele 3 religiosas, que seriam aquelas que iriam depois assumir o trabalho lá, né, de educação. Então, celebrou, batizou, né, depois almoçou lá na comunidade dos irmãos, chovia bastante, é um período que chove bastante nessa região em Minas, né, e ele disse, agora eu preciso retornar porque tem a missa, né, da noite, missa de Natal. O irmão Agostinho teria enviado para ele, me parece que no dia anterior,
um bilhete dizendo que a estrada não estava legal, estava chovendo bastante. Não sabemos se ele recebeu ou não esse bilhete, o fato é que ele foi, né? E foi motivado a esperar um pouco, tal, mas ele, né, as condições das estradas, o tempo, precisava retornar, né? Lamentavelmente, com menos de 1 quilômetro de onde ele estava, aconteceu o acidente. Foi praticamente entrar no automóvel, né, e acontecer o acidente. Chovia, a estrada estreita, o Sampaio, que era o motorista, ele foi se desviar de um tronco de árvore, com isso, né, uma das rodas do carro ficou solta e com peso, então houve esse acidente, né. As irmãs foram lançadas fora, aqueles carros antigos, mais abertos, né, conseguiram tirar o Sampaio, o seminarista, mas o Padre Júlio, ele ficou assim de cabeça para baixo, ele era um porte assim grande, né? Talvez o peso também. O carro ficou preso a uma árvore. E muito difícil, porque se não tivesse essa árvore, com certeza teria sido muito pior, porque era um barranco enorme, né? Ainda hoje a gente percebe isso com muita clareza. Certamente a situação teria sido muito pior. E ele ficou preso com o peso do carro sobre ele, né? De forma que ele morreu asfixiado. Não houve, assim, fratura, né? Não houve cortes. O padre Demerval falava isso. E a gente olhando a fotografia depois, a gente percebe, né? E ele consciente, ele todo consciente, ele dizia, meu Deus, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né? Tantos filhos e filhas e nenhum pode, né, me salvar. Então ele ficou agonizando aí uns 50 minutos a 1 hora, né? E isso naturalmente causou uma tristeza assim enorme. Dizem que até para aqueles que eram seus inimigos, né, lamentaram a morte dele e estiveram presentes também lá no velório, para dizer assim do respeito que havia e o reconhecimento à pessoa dele, né? Então, quando ele chegou, quando conseguiram um farmacêutico, né, fez o possível dentro das possibilidades, não conseguiu, né, ele veio então a óbito, e 24, né, 79 anos dessa Páscoa plena, né, nós estamos celebrando. Então, foi levado ao seminário, foi embalsado, né, feito embalsamento, e foi sepultado 5 dias depois, no dia 29, né, com um grande número de pessoas da redondeza, né, até pessoas que moravam mais distante, como houve possibilidade de ficar por 5 dias, houve uma grande participação no seu velório e sepultamento. Sim. E, assim, depois de conhecer toda a história do servo de Deus, como o senhor acha que nós podemos, a exemplo dele, alcançar a santidade, continuar vivendo a santidade a qual cada um de nós é chamado, em que ele pode nos inspirar em relação a esse chamado que o Senhor nos faz? Ele dizia assim, só há santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Acho que aqui está o segredo, né? A Deus tudo, 100%, eu devo entregar minha vida, né? Então, só há santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Outra coisa que ele dizia é que a santidade é fazer do ordinário extraordinário. Então, das coisas simples, torná-la coisas extraordinárias, né? E foi isso que ele viveu. A vida de simplicidade, de entrega, de doação, né? Essa capacidade de olhar o outro. Veja, diante do que eu falei anteriormente, que é lido dentro de um contexto de época, né, em relação a maçons, espíritas, protestantes, católicos, pode parecer uma coisa hoje dizer assim, mas ele deixou escrito isso, ele diz assim, aqui se atende a todo mundo, não importa se é rico, se é pobre, se é católico, se não é, né? Então, era um homem que tinha um coração também enorme, assim, uma capacidade de perdoar aqueles que conviveram com ele, porque ele foi muito perseguido, né? Ele foi muito perseguido. E ele não guardava, né, assim, ressentimento, mágoa, né? Ele rezava, Então, eu vejo aí sinais de santidade, né?
uma pessoa madura, uma pessoa de Deus, uma pessoa que fazia realmente da oração essa possibilidade de aproximação, de entrega cada vez mais intensa a esse projeto de consagração, né, esse amor dele à Eucaristia, a Maria. Então, não era só dizer eu amo a Eucaristia, eu amo Maria. Esse amor ele se revelava em gestos e atitudes concretas, né? Então, ele transmitia isso, né? Eu lembro do bispo que me ordenou, que conviveu 12 anos com o servo de Deus, o Antônio Afonso de Miranda, né? Foi bispo em Campanha, em Lorena, em Taubaté, né? Ele dizia assim, ele era muito jocoso também, ele dizia assim, às vezes até a gente queria levar um pito do fundador, porque era uma grande graça, né? Só o fato de estar próximo, né? Então era uma pessoa agradável, né? E o padre Demerval também dizia assim, que ele tinha um olhar tão profundo, né? Que ele dizia assim, quando ele olhava para a gente, ele entrava, né? Aquilo mexia positivamente com a gente, porque nos motivava a uma vida de santidade. Ele dizia, às vezes a pobreza era tamanha, né, que às vezes o alimento não dava para todos os seminaristas, para todos os padres, ninguém reclamava, né, porque entendia aquela realidade, né, e fazia daquela realidade uma possibilidade de santificação, né. Então, eu penso que a vida dele, o testemunho dele, foi e é um grande sinal e uma grande inspiração também hoje, né? De uma pessoa que se entregou visceralmente à fé e fez revelar e manifestar isso nas suas atitudes, nos seus gestos. Sim. E para que a gente possa também contribuir com a causa, não é, de beatificação, canonização, porque precisa ser esse testemunho de vida, de santidade, precisa ser conhecido, mas também a gente precisa de muita oração, não é? Para que o Senhor nos conceda essa graça da causa avançar, não é? Para que depois ele chegue à venerabilidade, à beatificação e à canonização. Então, peço que o Senhor reze para nós, não é? Conduza a oração de beatificação do servo de Deus Júlio Maria de Lombardi, para que a gente possa também fazer o nosso pedido, né, para que essa causa cresça sempre mais, né? Ô, Fábio, é isso mesmo. E para ver o santo é preciso ser devoto, né? É muito importante isso. Mas antes da oração, quero agradecer, né, o convite, a possibilidade de tornar conhecido um pouco, porque a história dele é intensa, profunda, né? Tem muitas coisas. Mas eu gostaria de partilhar também a alegria, porque nós recebemos esta semana a Position, né? Então, é uma alegria imensa, sabe? A gente ter esse documento em mãos, né? É difícil até de externalizar isso. Só quem vive há 10 anos aí envolvido diretamente, né, com a equipe toda das 3 congregações, que a gente logo constitui uma equipe com a presença das Quarmarianas, das Sacramentinas, né, também de leigos, né? Então, é uma grande graça. E a gente recebe como presente de Natal, nesses 79 anos de planificação pascal do nosso fundador, né? Então, queria partilhar com aqueles que nos escutam e com vocês que nos dão essa possibilidade, né? E dizer também que a gente está, em breve, lançando aí um site do Instituto Padre Júlio Maria de Lombardi, que tem essa finalidade, né, de levar a história e a vida deste grande missionário para que muitas pessoas possam conhecê-lo, né? E também as suas obras, enfim. Mas vamos rezar, então, a oração pela beatificação. Ó Trindade Santa, vós que sois a fonte de toda santidade, nós vos louvamos por vosso servo, Júlio Maria de Lombardi, que, assemelhando-se ao Cristo Eucarístico, cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação. E deixando-se guiar pelo Espírito Santo, assim como a Virgem Maria testemunhou a ternura missionária da Igreja. Concedei-me, ó Trindade Santa, pela intercessão do servo de Deus,
Júlio Maria de Lombardi, a graça que eu vos suplico. E se for de vossa santa vontade, dai que Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre Heleno, muitíssimo obrigado por essa entrevista, por essa generosidade de poder compartilhar conosco essa história, porque de fato é um homem que, apesar de sua simplicidade, apesar de sua pequenez, que a gente até pode dizer, é um homem que certamente contribuiu muito para o crescimento dos lugares onde passou, para o crescimento espiritual das pessoas com quem conviveu, crescimento social, como o senhor disse. E que bom que nós temos esse exemplo, que essa causa tá andando, graças a Deus, não é? E que a gente possa em breve ter o Padre Júlio Maria, não é? Beatificado, não é? Quem sabe? Então vamos chegar lá, com certeza. Se Deus quiser, queremos ter a alegria de voltar aqui para partilhar essa alegria, né? Estamos aí aguardando, com a graça de Deus, que ele se torne venerável, né? E que em breve o nosso querido Papa Francisco possa assinar então esse decreto. Muito obrigado mesmo de coração. E um Feliz Natal para toda a equipe, para todos nós. Obrigado, Padre. Obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Um ótimo e santo Natal também para todos vocês. E assim continuamos. Fechamos com chave de ouro o ano de 2023. Continuamos já pensando no próximo e tantas histórias de vida e santidade que vamos contar por aqui. Muito obrigado, até mais. Missionário que veio de longe, no Brasil com ardor congregar, muitas almas em torno de Cristo, com Maria a serviço do altar.